Boa noite. Pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos no mais uma segunda-feira da Jornada Feliz. Quem quer ter uma jornada feliz, diga glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Jeremias. O capítulo é o 29. Vamos dar continuidade à nossa mensagem de segunda-feira passada, no nome de Jesus. Por quê, pastor? Nós iremos continuar a mensagem da segunda-feira passada, que falamos que os pensamentos do Senhor sempre é melhor para cada um de nós. Se os pensamentos do Senhor sempre é o melhor, então o que eu preciso fazer, pastor? Me dar o meu melhor, no nome de Jesus. Para quem? Para o Senhor. E Ele poder operar nas nossas vidas para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os planos de Deus sempre são os melhores para nós. Guarde isso no seu coração. Os planos de Deus sempre vão ser os melhores para nós. Qual era o melhor plano de Deus para Adão e Eva? Eles viver por toda a sua vida no jardim do Éden. Mas eles escolheram o quê? Comer do fruto proibido, e pensaram, porque foram enganados pela serpente, porque aquilo que os olhos viram, eles desejaram e acabaram comendo, e enganado pela serpente, achavam que ia ficar melhor do que quem? Do que Deus. Mas aí que está, se os pensamentos do Senhor e os planos do Senhor são os melhores, olha o que diz em Provérbios 4:23, recapitulando aquilo que nós aprendemos na segunda-feira passada, na NTLH: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado por aquilo que tem passado aonde? Na sua mente, nos seus pensamentos. E muitas das vezes o que você tem pensado tem se realizado. Mas como, pastor, tem se realizado? Sim, porque você é conduzido, você é dirigido pelos, o que, irmãos? Seus pensamentos. Eita, pastor, está repreendido. Como assim, pastor, que eu sou conduzido pelos meus pensamentos? Olha o que diz no Salmos 119, versículo 37. Aí nós vamos entrar já agora na matéria nova, no nome de Jesus. Salmos 119, versículo 37, que diz: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Agora coloca para mim, Júlia, na NBV. Olha o que diz NBV: não deixe que os meus olhos sejam atraídos pelas as ilusões da onde, irmão? Do pecado. Não deixa, meu querido, os teus olhos ser atraídos pelas ilusões do pecado. Mas hoje, pastor, falando de pecado, ganância. Ganância é o que, irmãos? Pecado. Como que é pecado, pastor, que ganância é pecado? Porque você pensa, você imagina, e você, meu querido, muitas das vezes se engrandece, acha que você pode fazer tudo, ou pode até mesmo, meu querido, fazer aquilo, e aquilo que você fizer, se Deus não estiver no meio, não vai dar certo. Aí nós vamos entrar no exemplo da semana passada, que fala sobre o que, pastor? Vamos lá, Gênesis 13 primeiro, vamos começar do 13 primeiro. Gênesis capítulo 13, versículo 1. Quem achou, diga amém. E subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher,
e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gados, em prata e em ouro. Presta bastante atenção, irmão. Quem era muito rico? Era Ló ou era Abraão? A Bíblia diz que era o Abraão. E aí acontece o que? Versículo 3: e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar aonde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, e tinha rebanhos e vacas e tendas. Então a Bíblia fala que ele tinha, mas ele não era rico. Quer dizer o que, pastor? Que o Ló ele não tinha tantas riquezas. A Bíblia só diz que ele tinha rebanhos, vacas e o que mais? E tendas. E aí diz: e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque as suas fazendas eram muitas, de maneira que não podia habitar como? Juntos. Eles não podiam habitar juntos, pastor? Não tinha como mais. Porque o Abraão já estava super rico, mega rico, e o Ló, pastor? O Ló continuava o que, irmãos? Mediamente. Mas não dava para habitar mais. Por quê? Porque houve um conflito. O conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E aí diz: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de quem? De Ló. Quer dizer o que, pastor? Se você habita num ambiente, meu irmão, que tem contenda de ambiente de trabalho, aquilo não vai prosperar. Pastor, já habitei com pessoas, pastor, que já foram cri-cri. Você sabe o que é cri-cri? Pessoas enjoadas, pessoas que não te respeitam a sua liderança, pessoas, meu irmão, que muitas das vezes não concordam com você. E quando a pessoa ela não concorda com você, o que acontece? Ela se torna o quê? Um adversário. E o que estava acontecendo ali? Cada vez mais eles dois crescendo. O Abraão estava rico, o Ló estava enriquecendo também. E acontece o que? Que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começam a ter uma intriga entre eles. Intriga. Quem é casado aqui? Quem um dia já foi casado? Levanta a mão. Quem é casado? Tá. Quem já morou com o irmão? Irmão. Dormiu no mesmo quarto do que ele? Quem é casado? Para os casados agora. Quando você, irmãos e irmãs, briga com o seu esposo ou com a sua esposa, qual é o clima que fica dentro de casa? Me diz. Fica tenso, não fica? Qual é esse clima tenso, pastor? Nem olhar um para a cara do outro não quer olhar. Quando olha com aquela cara feia. Aí o outro que arrumou a confusão, ele fica com aquela cara de cachorro. Qual é? Né? Mas se um não der o braço a torcer, isso continua até quando? Muitas das vezes aconteceu isso, você que não é casado, com você e com o seu irmão. Brigaram por causa de contendas dentro de casa, por coisas pequenas. Como é que você ficou com o seu irmão? Mas duvido, se acontece alguma coisa com ele, você não vira o quê? Me diz. Você esquece de tudo que é aquela briga e você diz: é meu sangue, é meu irmão, nós viemos do mesmo ventre. Não é assim? Sim ou não? Sim. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. O Abraão era tão de Deus, irmão, que ele sabia
que a contenda não faz o quê? Eles prosperar. Quando tem contenda, tem o quê, pastor? Divisão. Você sabia que a maioria dos casais hoje que se separam, muitas das vezes, não é só por causa de traição? É por causa de quê, pastor? De dinheiro. Um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Ah, tu tem o teu dinheiro, eu tenho o meu dinheiro. Ah, sim. Mas o dinheiro não era para somar e multiplicar? Sim ou não? Mas às vezes não é assim. Ah, mas pastor, porque ele é o homem da casa, ele tem que ser o provedor. Sim. E quando faltar as coisas? E quando o provedor estiver doente? E quando o provedor não puder mais ajudar? Vai haver contendas? Por quê? Versículo 9. Olha o que diz. Não está toda a terra diante de ti? E ia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como que, irmãos? O jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Aos olhos do Ló, aquilo ali engrandeceu. Aí você vai lembrar do Salmo 119, 37. Salmo 119, 37 na NBV. Não deixe que os meus olhos sejam atraídos pelas ilusões do pecado. Qual foi a ilusão que Ló teve? Olhar para as campinas do Jordão e dizer: vou ficar mais rico do que o meu tio Abraão. Mas ele não sabia que lá no fundo, existia uma cidade, e aquela cidade que estava lá no final das campinas do Jordão, que era uma cidade chamada Sodoma, e tinha os varões ali de grandes pecadores. Contra quem? Contra o Senhor. Nem tudo que os teus olhos vê, nem tudo que os seus olhos vê agrada a Deus. Porque ele foi atraído pela ilusão. Aí diz: de novas forças a minha alma para prosseguir no seu caminho por meio da sua palavra. Eu tenho que prosseguir no caminho do Senhor, andando de acordo com o que, irmãos? Com a palavra. Pastor, eu tenho que andar de acordo com a palavra? Sim, no livro de Provérbios, vamos lá rapidinho. Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Quem achou, diga amém. Olha o que diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da onde? Da morte. Pastor, caminho de morte? Sim. Coloca para mim, Júlia, aonde fixaram os olhos de Ló? Provérbios 4, 25, também na NBV. E olhe sempre para a frente, seus olhos mantenham-se fixo no que está diante de quem? De você. Olhar sempre para onde, pastor? À frente. Você já reparou que quando o carroceiro ele coloca um negócio chamado viseira no jumento, na carroça, para ele não olhar para trás e não se assustar? Tem gente que gosta de viver, meu irmão, do passado, que gosta de andar, meu irmão, com as coisas velhas. E quem vive com coisas velhas é museu. Você é uma nova criatura em Cristo.
E se eu sou uma nova criatura, eu não tenho que ser conduzido por aquilo que os meus olhos vê. Eu não ando por vista, eu tenho que andar por fé. Aí eu te pergunto, será que o Abraão não ficou preocupado? Ele escolheu o melhor lugar. Não. O Abraão, ele tinha um Deus do seu lado. Ele sabia que o caminho que Deus iria conduzir ele seria o melhor. Como, pastor? O melhor? Volta lá, Gênesis 13, versículo 11. E então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina. Agora eu te pergunto, quem ficou com o melhor? Abraão ou Ló? Aos olhos naturais, o Ló. Agora, pelos olhos espirituais, Abraão. Canaã quer dizer o quê? Terra que manava leite e mel. Só faltava ele extrair daquela terra o melhor. Por quê? Ele precisava plantar para colher. Você nunca vai colher, meu querido, se você não planta. Por quê? Se você tem que plantar para você poder colher. Então, pastor, eu tenho que plantar? Sim, em todas as áreas da nossa vida, tanto física quanto espiritual. E aí acontece o quê? E volta lá novamente. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades e da campina, e armou as suas tendas até aonde? Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra quem? Contra quem, irmãos? O Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Aí ele disse como? Levanta agora os teus olhos e olha deste o lugar aonde estás, para a banda do norte, para a banda do sul, e do oriente e do ocidente. Tem algum de vocês que já estudou geografia aqui? Então quer dizer o quê? Que Deus mandou o Abraão olhar para os 4 lados aonde ele estava. Ele ia abençoar ele tanto no norte, tanto no sul, tanto no oriente quanto no ocidente. Então, em todos os lugares que o Abraão fosse, quem estava com ele? Deus. Agora, Deus estava lá nas campinas do Jordão? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque habitava ali varões que cometiam pecado contra quem? Contra Deus. O que Deus ama, pastor? O pecador, mas Ele não ama o pecado. Então acontecia o quê? Que o Ló, ele escolheu o lugar errado para estar. E muitas das vezes, meu irmão, sabe, aquele lugar que você vai, aquele lugar que você foi, sentou ali, e aquele ambiente parece que um ambiente para você estar. Eu já fui em certos lugares comer que eu não me senti legal, que eu comi e fui embora. Ah, você vai embora por quê? Não, tá bacana, valeu, obrigado, paguei e fui embora. Sabe por quê? Não é um ambiente, não era um ambiente apropriado, pastor, não, mas não era um ambiente carregado. E aí acaba acontecendo o quê? Que aquela cidade, as Campinas do Jordão, aos olhos naturais, parecia melhor do que Canaã. Só parecia, mas não era. Por quê, pastor? Porque quando você é conduzido por Deus, você não tem prejuízo. Deus te dá o quê? Lucros. Mas quando você não é conduzido por Deus, você tem prejuízo. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Não é isso que a Bíblia diz? Sim ou não?
E se a bênção do Senhor ela enriquece e não acrescenta dores, o que eu preciso fazer, pastor? Continuar. E aí diz assim, versículo 15: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente. Para quando? Para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será o quê? Contada. Se alguém puder contar. O que Deus cria ali na cabeça do Abraão? Dúvida. Não tem como contar. Então tudo aquilo que Deus estava prometendo para ele iria se cumprir. E aí diz assim: levanta-te e percorre essas terras, e no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. O que Deus pediu para ele fazer? Percorrer. Você já foi em certo local e ali você gostou de algo e naquele momento você não pôde comprar? Já aconteceu isso comigo. Mas ali você colocou o quê? Percorreu aquele local. Não pôde comprar naquele momento, mas você determina em nome de Jesus que você vai dar certo. Para a glória de quem? De Deus. Muitas das vezes é uma casa, um carro. Muitas das vezes, meu irmão, é para fechar um negócio. Muitas das vezes é para Deus abrir uma porta para você. Mas aí, pastor, e aí a Bíblia diz 18: e Abraão armou a sua tenda e veio e o habitou nos cavalhais de Maré, que junto a Hebrom, e edificou ali o que, irmãos? Um altar a quem? Ao Senhor. Tudo quem estava em primeiro lugar? O Senhor. O Ló chegou na Campina do Jordão, ele armou a tenda dele até aonde? Até Sodoma. Ele armou a tenda, edificou um altar para o Senhor. Sabe por quê? É o que nós devemos fazer. Mateus 6,33. Sempre. O que, pastor? 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Todas as coisas que você possa imaginar, Deus vai acrescentar sobre a sua vida. Para a glória de quem? De Deus. Quem crê, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.